Lula tem 36% e, portanto, venceria as eleições presidenciais de 2018, segundo pesquisa publicada pelo Instituto Datafolha de Pesquisa. Vamos estudar um pouco aqui esses dados, lembrando que o Datafolha publicou uma coisa que é meio burro, matematicamente não bate, as pesquisas do Datafolha não batem, não faz sentido. Isso foi publicado aqui pelo canal Notícias Comentadas, né? E aqui nesse vídeo que ainda está sendo processado, na verdade, porque Datafolha quer condenar Lula. Fizeram um erro matemático muito grotesco que foi denunciado aqui pelo canal Notícias Comentadas. Mas vamos analisar os outros números, esquecendo, pelo menos inicialmente, essa imensa atrapalhada que o Instituto Datafolha, que pertence ao Grupo Folha de São Paulo, o Grupo Folha, Jornal Folha de São Paulo, que parece ter interesses aí obscuros de condenar o ex-presidente Lula. Vamos analisar então essa pesquisa de olho nos fatos. Pesquisa sobre a eleição presidencial de 2018 tem margem de erro de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. O Instituto ouviu 2.772 pessoas nos dias 27 e 28 de setembro, publicado aqui no dia 30 de setembro de 2017. Então vamos lá. Além do fato da gente ver aqui, e é importante que você entenda disso, que o Lula venceria as eleições para presidente, o Lula também é o único candidato que o povo brasileiro, a maioria do povo brasileiro, elegeria como presidente do Brasil. É o único candidato, entenda. Todo o restante dos candidatos perderiam para os brancos e nulos. Mesmo Bolsonaro, Marina, todos eles perderiam para Bolsonaro e nulo. É mais ou menos como aconteceu com São Paulo. Tá? Os eleitores que votaram branco e nulo, eles foram a maioria. E elegeram, então, o Dória saiu vencedor, mas perdendo para a maioria da população. Então, no cenário 1, nós temos aqui o Lula do PT com Dória. João Dória, justamente o prefeito de São Paulo, que financia uma campanha para presidente do Brasil em 2018 com dinheiro dos impostos do povo paulista, que está sendo tirado de otário aí na eleição de um prefeito que é candidato, né? Na verdade, elegeram um candidato a presidente em 2018. Não tem prefeito, tem um candidato a presidente que está gastando o dinheiro dos impostos de vocês paulistas, né, para fazer sua campanha, viajando pelo Brasil e fazendo promoção política. É marketing, é marqueteiro, né? Nesse cenário aqui com o João Dória, ele aparece em quarto lugar, o João Dória, com 8%. Primeiro seria o Lula, o Bolsonaro com 16% e Marina com 14%. Grande perdedor aqui é o PSDB, que era um dos grandes partidos do Brasil, e o povo reconheceu que o PSDB simplesmente é o que está implementando o plano de governo atual, que persegue a grande parte da população, principalmente os mais pobres. É o PSDB que tem ódio dos pobres, que tem ódio de programas sociais e tudo que beneficia pobres, mas também é o PSDB que está ali apoiando todos os grandes latifundiários, todo o sistema de escravidão, todo o sistema de preconceito, tudo isso que a gente tenta se livrar do Brasil, da história do Brasil. PSDB com apoio do PMDB, que está implementando o governo do PSDB, né? O PMDB que é um dos partidos, digamos, mais prostitutos do Brasil. Quem dá mais leva. O PMDB sempre está no governo, porque é o maior partido brasileiro. E quem fez isso não foi ninguém não, minha gente, foi o povo. É preciso entender que o partido funciona também como uma organização, né, que inclusive está sendo acusada aí pela Polícia Federal de ser uma organização criminosa, de ter aí a maior e mais perigosa quadrilha de bandidos do Brasil, liderada pelo presidente da República. Então, é esse PMDB e o PSDB. Todos dois, o PMDB nem sequer tem candidato próprio, ele não tem moral para ter candidato próprio. Aí o PSDB aparece aqui, mas o povo já reconheceu que ele é cilada. Mas vamos voltar aqui às pesquisas. Eu disse a vocês que o Lula é o único candidato que ganharia dos brancos e nulos. Vejam, branco e nulo 16%. E os que não sabem ser 2%. Então temos aqui 18% de pessoas que não sabem, votariam branco, nulo ou em nenhum. É mais do que o Bolsonaro, que tem 16%. E nesse cenário aqui é um dos cenários mais favoráveis aqui ao Bolsonaro. Portanto, a outra notícia que a gente poderia publicar é que Bolsonaro perderia para brancos e nulos.
e as pessoas que não sabem. Segundo cenário, com João Dória, né? Primeiro turno, isso aqui era o quê? Com Dória, cenário 1. Isso aqui é o gráfico, né? E só que esse gráfico aqui ele mostra também, branco e nulo está bem aqui. Vamos passar para o segundo gráfico com Geraldo Alckmin, que é esse aqui. Nesse cenário acontece o seguinte: o Alckmin apareceria também com 8% e não mudaria muito. O Bolsonaro teria 17%, mas continuaria perdendo aqui para os brancos e nulos e que não sabe, que tem 18%. Lula ganharia de todos aqui, inclusive dos brancos e nulos e que não sabe. Então, praticamente, nesse primeiro e segundo cenário, o Lula vai para o segundo turno com os brancos e nulos e as pessoas que não sabem. É com esse povo que o Lula iria para o segundo turno. Então, é um alerta aqui para a estratégia aqui do Lula. Na verdade, o Lula não está competindo com o Bolsonaro. É importante entender isso. Se o Lula juntar os votos dele com os brancos e nulos, dá 52%. Então não precisa brigar com os eleitores de nenhum desses outros aqui. É claro que a gente está fazendo uma campanha de esclarecimento sobre a vida de cada um deles, mas não precisa se trocar, digamos assim, com esses candidatos. Basta lutar por esses aqui, ó, branco, nulo, nenhum. Preciso esclarecer. Como é que vence aqui o ganha o voto desse povo? Com mais informação nas ruas, com mais informação na internet. Tá, então, esse é o segundo cenário. Estrategicamente, aqui 35% mais branco e nulo. Aí você já tem aqui 51%. Também ganharia a eleição. Tá certo? Então, muita atenção aqui, né, nessa situação, nessa competição e na estratégia. Bom, sem o PT e com Dória, né, o cenário 3, que é caso o Lula seja condenado. Quem ganharia aqui nesse caso seria Marina Silva, ao contrário do que muita gente pensa, o Bolsonaro ganharia. Não, Marina ganharia do Jair Bolsonaro. Mas um detalhe importantíssimo aqui é, todos eles, sem Lula, perderiam para brancos e nulos. 26%. Esse seria o presidente do Brasil, branco e nulo. Segundo lugar vem Marina Silva, quer dizer, branco e nulo iria para o segundo turno com Marina Silva, Jair Bolsonaro ficaria fora. Claro que na prática isso não funciona dessa forma. Iria Marina Silva e Bolsonaro para um segundo turno. Tá, mas aqui aumenta significativamente o número de pessoas que não saberiam em quem votar. Isso aqui revela uma outra coisa bastante interessante. É que o Ciro Gomes não consegue atrair o público que votaria no Lula. Muita gente pensa que quem não votar no Lula vai votar no Ciro Gomes. Essa pesquisa aqui, que há indícios de fraude, tá, da Datafolha, ela mostra que o Ciro Gomes aqui aparece com deixa eu ver aqui, com o PT. Olha, quando o Lula entra, aí os eleitores do Ciro Gomes estão onde? Deixa eu ver aqui, Ciro Gomes, cenário 2 com Alckmin, cadê Ciro Gomes? Ué, nem sequer aparece aqui o que? Lula, Bolsonaro, Marina, Álvaro. Ué, por que não botaram o Ciro Gomes aqui? No primeiro e segundo cenário? Sei lá. Mas o Ciro Gomes não consegue pegar os votos de Lula segundo aquele cenário. Vamos lá, sem o PT com Alckmin. Aí o Ciro Gomes aparece com 10%. No quarto cenário, sem o PT com Alckmin, tá? Quinto cenário com Haddad e Alckmin. O Haddad, que seria aí um candidato, digamos, apontado por Lula, teria 3% e o Ciro Gomes teria 9%. Marina Silva ganharia de Bolsonaro também aqui. Intenção de voto, primeiro turno, aí temos Haddad e Alckmin, é o mesmo, e aqui Alckmin e Dória, os dois sendo candidatos. Quer dizer, todos esses cenários aqui, na verdade, é para tentar achar o melhor candidato do PSDB, vocês percebem? Eles não ficam experimentando com outros candidatos, eles sempre experimentam com o candidato do PSDB. Então é uma pesquisa feita para saber qual é o candidato do PSDB que tem melhores chances para se candidatar à presidência. Só que, minha gente, grande mídia, Folha de São Paulo, Datafolha, todos vocês, o PSDB está morto como partido para presidente, não vai eleger ninguém. É melhor enterrar essa bosta desse partido. Não vai eleger ninguém, é o partido que está destruindo com o Brasil, é o partido que deu golpe no Brasil junto com o PMDB, é o partido que está envolvido em todas as listas de corrupção do Brasil, é preciso entender isso. Mas a grande mídia insiste em tentar promover um candidato do PSDB. Tá? Aí temos aqui o cenário 7 com Moro, Sérgio Moro. Estão apelando até para o Sérgio Moro e Joaquim Barbosa. Né? O Moro ficaria com 9%, portanto não iria para segundo turno e novamente todos eles perderiam para branco e nulo. 20% teria
o branco e nulo, Marina Silva teria 17%, a primeira colocada sem o Lula. Tá? Vamos aí ao outro cenário com Lula e Ciro. Lula 35%, Ciro Gomes com 4%. Infelizmente o Ciro tomou uma linha aí de ataque ao Lula, né? E essa linha ela é um pouco suicida, porque na verdade o Ciro Gomes tem discurso, digamos, um pouco de esquerda, né? Lembrando que ele não é necessariamente de esquerda, né? Ele é centro-esquerda. Então, só que com os ataques ao Lula, ele acaba perdendo muito. E eu espero sinceramente que ele reveja o discurso dele, porque quem sai mais prejudicado nesses ataques que ele está fazendo é ele mesmo. Mas enfim, cada um tem que fazer aquilo que acredita. Se ele acredita no que está falando, então ele tem que falar realmente o que ele acha. Jair Bolsonaro 17%. Pessoal, nesse cenário aqui, o Jair Bolsonaro com Lula e Ciro, ele empataria com os brancos e nulos, tá? Na verdade, aqui tem alguns vírgula, alguma coisa, e quem sabe o Bolsonaro também perderia para o branco e nulo. Então ele empataria com os brancos e nulos e os que não sabem. Aí depois temos o cenário aqui do segundo turno. Aí vem Lula, Alckmin, Lula ganharia 46%. Quer dizer, todo mundo que tem raiva de Lula votaria no Alckmin, só para ver se o Lula não ganharia. Então seria esse resultado, mesmo assim o Lula ganharia. No cenário 2 com João Dória, que é o prefeito de São Paulo, ele teria 32%, o Lula ganharia com 48%. Mais uma vez, eu mostro aqui para vocês o seguinte, a soma desses dois candidatos aqui, 46 com mais 32, vai dar 78. Sobra 22% de pessoas que ou não sabem, votariam branco, nulo e tudo mais. Não existe uma configuração em que 100% do eleitorado votaria ou em um ou em outro candidato. E esse aqui foi aquela contradição que o canal Notícias Comentadas mostrou aqui, provou que existe uma má intenção do Datafolha de manipular dados. Tá, isso aqui está denunciado nesse link aqui que eu vou deixar aqui para vocês. Então, é exatamente esse cenário. Lula ganharia de Dória, Lula ganharia de Marina, né, seria, quem sabe, um pouco mais apertado aqui com Marina, 36%, mas o Lula ganharia com 44% e também ganharia do Bolsonaro, sei lá como você chama ele, 33% e 47% para o Lula. Então, assim, com o Bolsonaro, o Lula teria maior margem aqui, 47%, não, com o Dória teria maior margem, depois ganharia com a maior margem em cima do Bolsonaro. Cenário 5 seria em cima do Sérgio Moro, é o único que teoricamente empataria com o Lula, porque aí grande parte das pessoas, né, principalmente as pessoas que se deixam manipular pela mídia, elas tenderiam então a votar no Sérgio Moro. O Sérgio Moro teria uma, digamos assim, uma aceitação perante o público que é contra o Lula muito grande. Mesmo assim, o Sérgio Moro teria, que é o, digamos assim, a pessoa que está condenando o Lula sem provas, ele teria 42% numa disputa e perderia para o Lula aqui, né, com 42% é pouco apertado, mas perderia. Então, se é assim, como é que pode 54% das pessoas quererem a condenação de Lula? Mesmo nesse cenário que está aqui o algoz de Lula, né, como pode 54% das pessoas quererem condenação de Lula? Não faz muito sentido. Ou o Datafolha é burro, ou é comandado por burro, ou é presidido por burro, ou tem funcionário burro, ou então está mal intencionado, está querendo manipular os dados porque tem erro matemático nisso daí e a gente está mostrando. Cenário 6, Geraldo Alckmin 37% e Ciro Gomes 29%. Quer dizer, o Ciro não ganharia do Alckmin. Por incrível que pareça, o Ciro não ganharia. O Dória ganharia do Ciro também, o Ciro não ganharia do Dória. Né? Marina ganharia do Bolsonaro. Deixa eu ver aqui, Alckmin ganharia também do Haddad. E vamos ver aqui, rejeição. O Lula é o candidato com maior rejeição, 42%. Né? E naquele caso lá que mostra aqui até faria um pouco de sentido, tá? 42%, ou seja, ou as pessoas amam o Lula ou odeiam, porque tem um cenário que ele tem 48%, né, junto com o Dória, ali, quando ele enfrenta o Dória. Então você teria 48 mais 42, né, aí você teria os 90%, tá? Então ficaria 10% de pessoas que não sabem tudo mais. Então poderia até acontecer isso, mas não 54% de pessoas dizendo que o Lula deveria ser preso. Tá, em segundo lugar vem o Jair Bolsonaro com 33%, né, quer dizer, o Bolsonaro
tem mais pessoas que não gostam dele do que pessoas que gostam dele, que votariam nele. Também é preciso entender isso. Não é o caso do Lula. O Lula tem 42% de rejeição, mas tem cenário aqui que ele tem 48% de aprovação. Bolsonaro aqui aparece com 29% de votos no segundo turno, em compensação perderia para as pessoas que não gostam dele aqui com 33%. Tá? Então essa seria uma análise um pouco mais profunda. Mas o que preocupa aqui o Morpheus do canal Notícias Comentadas é a credibilidade dessa pesquisa que faz um erro matemático tão grotesco como fez o Datafolha aqui. Sabendo que o Datafolha pertence ao Folha de São Paulo, a gente também transfere um pouco dessa irresponsabilidade na manipulação de dados ao próprio Datafolha e a todo o grupo de comunicação que faz parte do Datafolha. Tá todo esse grupo Folha, tá? Que a gente vai ver aqui quem são para você identificar aqui os grupos de comunicação que pertencem a ele aqui, ó. Nos setores de distribuição, o grupo Folha com a unidade de negócio Transfolha e Folha Gráfica também possui participação aqui também, mais jornais. Além da Folha, o grupo publica o jornal Agora São Paulo, entre maio de 2002 e setembro, teve participação de 50% no site Valor Econômico, em parceria com o Grupo Globo. E aí, em setembro, o Grupo Globo comprou a fatia do Grupo Folha e passou a ser o único dono do jornal, do Valor Econômico. Então, os setores de distribuição, o Grupo Folha conta com a unidade de Grupo Transfolha e Folha Gráfica. E depois empresas Plural SPDL. A Plural é resultado de uma joint venture com a norte-americana Quad Graphics com controle do Grupo Folha. A SPDL é uma parceria do Grupo Folha, 50%, e o Estado de São Paulo, distribui jornais das duas empresas. Também faz parte do Grupo Folha, o Datafolha, né? Então, são essas aí. Jornalismo, as empresas que pertencem a esse grupo. Vamos lá. Folha de São Paulo, TV Folha, site F5, Folha Internacional e aqui todos. Ó. Editora Publifolha, Plural, Transfolha, SPDL, mas também aqui internet. UOL afiliado, site da Folha, Shopping UOL, PagSeguro, Emprego Certo, Cobre, Livraria da Folha, enfim, todo esse pessoal aqui, que é justamente aquele pessoal da mídia golpista que a gente fala, né? Eles são os irresponsáveis pela manipulação de muitos dados que são publicados aí para corromper, digamos assim, para estragar e manipular a cabeça do brasileiro, e que é aquilo que deu inspiração ao surgimento do canal Notícias Comentadas. A gente luta contra essa Matrix e convida todas as pessoas que, mesmo não concordando com os nossos posicionamentos, com o meu posicionamento, todo mundo sabe que eu sou lulista, né? Então, assim, mesmo não concordando com o meu posicionamento político, né, que é baseado justamente nas pesquisas que eu falo aqui para vocês e mostro as provas, tudo publicado por eles, mostro as contradições e tudo mais deles, né? Mesmo que você não compartilhe desse pensamento, é muito importante para o Brasil que você faça um dever cívico de reflexão e uso da sua inteligência. Mesmo você que é, digamos assim, evangélico, cristão, que crê em alguma coisa, é preciso usar a inteligência. Lembre que Deus lhe deu um cérebro para você usar ela e não simplesmente acreditar naquilo que a bancada evangélica está contando lá dentro do parlamento. A gente sabe que a bancada evangélica brasileira, ela é base de sustentação de um governo corrupto, de um governo que é acusado pela Polícia Federal de chefiar a maior quadrilha do Brasil, a mais perigosa. Então a base evangélica faz parte disso. Não se escravize, não se deixe manipular. Eu sei que é difícil, porque todo culto, toda a missa, esses pastores, esses líderes religiosos estão ali comendo o seu cérebro, né, manipulando toda a informação, e você, como tem aquela pessoa como referência, é um pouco complicado você às vezes duvidar da palavra deles. Mas veja, esse povo, muitos deles, pelo menos a bancada evangélica lá em cima, eles estão apoiando um governo que é acusado de corrupção, e agora na segunda denúncia contra Temer muito provavelmente vão votar pela absolvição do que é acusado de ser chefe de quadrilha. Então pense nisso, se liberte dessa Matrix. O Brasil precisa de você urgente, mas precisa de você pensando e não vegetando, feito zumbi. O Brasil precisa de brasileiros pensantes. É hora de se livrar dessa manipulação midiática histórica
que o Brasil sofreu e que só traz pobreza para o povo. Tá? Essa manipulação midiática só traz pobreza para o povo. É você que se ferra com esse negócio. Então, use a inteligência na hora de fazer seus protestos, suas reivindicações, mas também o seu voto. É aí que você tem força, tá certo? Vou deixando aqui meu grande abraço a todos vocês e a gente se vê então na próxima notícia. Até lá!